Estão me escutando bem aí? Sim. Beleza. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Fazer uma chamada também primeiro, antes da gente começar. Deixa eu ver aqui. Ami. Ele tá aí. Beleza. Arthur. Não. Quem é esse? Deve ter feito matrícula agora. É repetente. Já reprovei umas 3 vezes aí. Que isso, moço? Uai, cara. Na verdade, não foi eu que reprovei, né? Foi ele que se reprovou. Bianca. Tá aí. Eita, mas eu acho que tem que colocar ele no grupo, viu? Porque esse cara não deve estar no grupo, não. Eu acho que não deve estar. Daniel. Tá aí. Débora. Não. Quem é É, essa? é outra. Remanescente. Eduardo. Opa, Não. peraí. Nem tô Ainda colocando falta dos caras, velho. Ó, o cara Eduardo chegou. Elifal. Aí. Presente. Érica. Também. Felipe. Não, ainda não. Gustavo Almeida. Pode chegar. Gustavo Pereira. Também. Yamara. Aí. Então, o Gustavo Almeida acabou de chegar. Não sei se deu presença aí. Aí o Arthur Piau. Quantas vezes está fazendo cálculo, Arthur? Só 3? Cadê? Eu tava onde? Caroline. Aí. Cheguei, apareci, tô na área já, professor. Caroline. Também. Leonardo. Também. Mariana. Também. Marlon. Também. Maísa. Também. Renan. Também. Sayonara. Também. Vinícius Ilha. Também. Tô aqui, professor. Vinícius Lopes, beleza. Chegou ainda não. Colocou Chegou presença não. pra mim. Quem? Eduardo Mascarenhas. Eduardo Coloquei. Mascarenhas. Coloquei. Tá bom, obrigado. Vinícius Lopes não chegou, não? Ainda não. Ainda não. Ô, Vitória. professor, Ela também não chegou ainda não. o Arthur chegou aí agora. Eu coloquei presença. Uhum. William, tá aí. Eu Gustavo Presente. Almeida. Gustavo Almeida também, moço. É porque eu tô pelo celular, não dá pra enxergar as letrinhas, não. É? Ó, Débora chegando. Ainda outro chegando aí. Vitória. Olha, parece que agora tá todo mundo, hein? Deixa eu ver aqui. Agora não Vitória. falta mais ninguém. Só o Felipe. Faltando o Felipe e o Vinícius Lopes. Só, por enquanto. E hoje a aula é importante, hein? Limites? Não, tá doido, cara?
É porque, na verdade, era para ser, né? Mas quinta-feira não teve aula por causa daquela solenidade. Ah, vai ser funções ainda? Hoje a gente vai fazer uma atividade, como eu tinha prometido para vocês, usando aquele software Sei lá. Scilab. Pedi para vocês baixarem. Quem baixou? Tá aqui, só abre. Eu baixei. Baixou? Tá aqui. Então, quem estiver acompanhando aí pelo computador, já abre ele, né? E deixa aberto aí. Eu vou dar uma explicação, né? E no final da aula, claro que eu vou acabar um pouquinho antes, e vou deixar uma atividade para vocês reproduzirem aí, ok? Usando esse software. Então, preste bastante atenção, porque depois eu vou cobrar um relatório e vai valer um pontinho, hein? Já para ir somando aí na nota de vocês. Ok? Então, quem não tiver computador, agora não se preocupe, eu vou explicar, né? Quem estiver acompanhando pelo celular, por exemplo, preste atenção, vou disponibilizar a aula também lá no YouTube, e vocês vão ter uma semana aí para me trazer ou para me enviar o relatório. Então, eu não tenho, mas aí depois faço no meu serviço. Exato. Então, por isso que eu vou dar uma semana de prazo para vocês me entregarem o relatório. Aí, quem não tiver com computador agora, nesse momento, tem aí uma semana para procurar um lugar, né? Lembrando que a Unirv disponibiliza os laboratórios. É só ir lá, agenda, que vocês conseguem uma vaga lá nos Labins. Para quem não tiver acesso de jeito nenhum. Então, vamos lá. A aula de hoje, ó, dá um ok aí, está conseguindo ver o meu software. Sim. Beleza? Então, esse aqui é o Scilab. Ele é um programa para engenharia, totalmente grátis. Tem a versão paga dele, que se chama MATLAB, muito mais completa. Mas essa versão aqui, ela dá conta de muita coisa, né, de muitos problemas que a gente tem na engenharia. Então, é um software onde você tem que usar uma linguagem de programação, né, através de instruções, para dizer o que você tem que fazer. Na verdade, se você tiver um problema, você tem que se comunicar com esse software de tal forma que ele entenda o que você quer. Estão me compreendendo? Tipo assim, se eu pedir para ele fazer uma conta, 5 mais 5, 5 mais 8, ele sabe fazer, mas ele precisa receber essas informações. Então, é aí onde a gente vai fazer essa comunicação, é aí onde você precisa programar. Aí eu estou falando assim, programação, mas vocês não se assustem, não, porque a programação aqui é em alto nível. Quando eu digo alto nível, eu estou falando que é uma programação, vamos dizer assim, próximo da nossa linguagem. Né? Então, se eu colocar assim, ó, A igual a 5, dá para enxergar aí, dá ou não? Tá, não tem como aumentar mais um pouquinho, não? Deixa eu ver aqui. Tô achando que não, hein? Parece ter como mesmo, não. Tá pequena as letras. Né? Eu acho que não tem. Deixa eu ver se eu fizer isso, fica pior, né? Peraí. Vai ser assim. Aí embaixo não tem o campus Zoom, não? Aonde? Embaixo, na parte direita aí. Não. Tem não.
Bom, mas eu vou falando aí, vê aí se dá para ver. Mas dá para enxergar alguma coisa? Ah, Dá, só não dá para entender o que está escrito, mas dá para enxergar. Ué, Vai sim. Então não dá. ó, eu coloquei A igual a 5. Aí ele mostrou aqui A e mostrou o valor de 5. Deixa eu limpar aqui, ó, clear. Aí que eu vou de novo. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Como é que limpa mesmo? Clear. Clear, já que eu coloquei, ele limpa as variáveis, né? Por exemplo, eu vou definir aqui uma variável. Olha só, A ou X igual a 4. Olha só, você coloca como se estivesse escrevendo uma equação, x igual a 4. Se você der um enter, ele pega, atribui o valor de 4 na variável x. Aqui do lado direito, ó, se vocês observarem, tem a variável x e tem o valor dessa variável, que vale 4. Beleza? beleza. Se eu colocar y igual a 6, enter, observe que ficou aqui também y igual a 6. Se eu quiser limpar a minha tela, tipo assim, ó, tá sujo aqui, professor, vamos dar uma limpada aí, que tem muita coisa aí. CLC, esse comando aqui, CLC, podem ir anotando aí também, ou então depois eu vou disponibilizar a aula. Deixa eu ver se eu gravei. Tá. CLC, e se você der um enter, olha que limpou a tela, porém, não limpou as variáveis. Você veja que as variáveis ainda estão aqui, ó, x igual a 4, y igual a 6. Isso quer dizer o quê? Essas variáveis ainda se encontram na memória. Se eu precisar consultar o valor, quanto é o x? Se você apertar aqui, ó, x, e der um enter, ele vai dizer, ó, x é 4. Ou seja, 4 está sendo atribuído, né, esse valor, a variável x, está na memória do programa. O CLC, ele limpa a tela, mas não limpa as variáveis. Se você quiser limpar essas variáveis, eu quero começar do zero, aí é clear. Clear de limpar. Aí, se você der um enter aqui, ó, observe aqui, ó, do lado direito, aqui nesse navegador de variáveis, que limpou todas as minhas variáveis. Opa! Entendido esse comecinho aí? Entendido. Espero que não seja tão bugado como as outras linguagens. Não, não. Ela é simples porque, como eu falei, é de alto nível. Alto nível é bem parecido com a linguagem da gente, é bem parecido com a linguagem da calculadora, certo? Então, Beleza. vamos lá. Então, vamos lá. X igual a 5, vou definir aqui. Olha que mostrou, assim que eu coloquei x igual a 5, mostrou aqui na tela o valor de x, né? Se eu não quiser que mostre o valor, mas que atribua o valor à variável, eu posso fazer assim, ó, y igual a qualquer número aí, 8, e pôr um ponto e vírgula, ó. Então, se eu colocar um ponto e vírgula aqui no final, e der um enter, olha o que aconteceu. O valor de y não foi mostrado, porém está aqui na memória, ó, y é igual a 8, ó, tá vendo? Entendeu? Então, para que serve esse ponto e vírgula sempre no final de uma instrução? Para que não mostre aqui na tela, na sua área de trabalho, ou workspace, né, como é conhecido, e não fique sobrecarregado, ok? Então, se eu quiser colocar assim, ó, C igual a 45, ponto e vírgula, tá lá o valor de C igual a 45, mas não mostrou aqui. Caso você precise saber quanto é C, você pode olhar tanto aqui, ou vir aqui na sua área de trabalho, apertar a variável que você quer consultar e der um enter. Se você der um enter, vai mostrar o valor de C igual a 45. O que eu estou ensinando por enquanto?
a vocês atribuírem valores a variáveis, né? Então, se eu quiser que você, A vale 100, como é que você vai fazer isso? A igual a 100. Aí põe um ponto e vírgula para não ficar sujo a minha tela, ok? Então, isso aqui que eu estou fazendo se chama atribuir valores a uma variável. Beleza? Só para limpar minha tela, CLC, mas minhas variáveis estão aqui. Se eu quiser fazer uma soma, por exemplo, S é igual a A mais C. A mais C. Ponto e vírgula, para não mostrar. Calculou. O S, está aqui o S, é o valor de A mais C. Quer saber quanto é o S? Ou você não põe o ponto e vírgula, ou você põe a variável que você quer e dá um Enter. Então, S igual a 145. Por quê? Pegou o valor de A, que era 100, pegou o valor de C, que era 45, e a soma ficou 145. Beleza? Clear. Limpei tudo. Limpei minha tela. Vamos lá de novo. A igual a 3. B igual a 4. C igual a A. Aí, se eu quiser fazer menos B, é só colocar assim, A menos B. Veja que ficou C igual a menos 1, porque 3 menos 4 dá menos 1. Se você colocar assim, C igual a vezes B, multiplicou A por B, 3 vezes 4, 12. Observe uma coisa aqui, Como eu usei a mesma variável, C, o que aconteceu com esse resultado que tinha C igual a menos 1? Ele subscreveu. Entendeu? Então, se você usar a mesma variável em mais de uma instrução, ela vai pegar sempre o último resultado e vai subscrever por cima. É como se estivesse eu copiando em cima da memória. Beleza? Beleza. Então, tem que ter cuidado para não usar a mesma variável quando você estiver atribuindo valores. Beleza? Qual vai ser o objetivo da aula de hoje? Traçar gráficos de funções de mais de uma variável, como eu tinha explicado para vocês. Né? Aí, por enquanto, eu estou ensinando a vocês atribuírem valores às variáveis. Deixa eu só perguntar uma coisinha antes. Vocês estão tendo aula de informática? Sim. Estão vendo o quê? Hardware, software. Ainda, né? Tá. Creio que depois a professora vai ensinar a vocês alguma noção aí de algoritmos ou de programação. Beleza. Então, vamos lá. Isso aqui é atribuição de valores. Aí, as operações matemáticas, mais, menos, vezes, dividido, por exemplo, T é igual a A dividido por B. Dividido é a barrinha. Então, se eu colocar aqui, deu 0,75. Por quê? Porque pegou o valor de A, que era 3, o valor de B, que era 4, 3 dividido por 4, 0,75. Alguma dúvida até aí? Não. E os outros? Tudo calado? Tranquilo. Tá beleza? Tranquilo por enquanto. Ótimo. Vezes é o X. Tudo de boa, tudo de boa. Podem, quem tiver de computador aí, abre o programinha e vai chaveando as telas, vai fazendo o que eu estou dizendo. Deixa eu atribuir um valor aqui, para ir exercitando, entendeu? Vai fazendo. O que eu pedi aí, o que eu estiver fazendo, você vai fazendo também. Interessante seria você estar no celular e
e o computador resolvendo as coisas, entendeu? Você ia estar assistindo, mas eu nem sei se a tela do celular fica boa, mas bora lá. Dá para assistir. Eu estou fazendo isso. Tá fazendo isso? Ótimo. Então vamos lá. Qualquer dúvida, é só me parar e perguntar, viu? Então aqui nós atribuímos valores, nós vimos como é que faz algumas operações matemáticas, coloquei mais, coloquei soma, subtração, multiplicação. O símbolo da multiplicação aqui é o asterisco, viu? Esse aqui é o asterisco. Divisão é a barra. Eu quero fazer uma potência, por exemplo, quanto é 2 elevado a 10? Olha só o elevado, chapéuzinho, ó. Como em algumas calculadoras, tem algumas calculadoras que o elevado é o chapéu, ó. 2 elevado a 10, ó. Se eu der um enter, ó. 1024. Observe aqui que eu fiz essa conta e eu não atribuí a uma variável esse resultado. Eu deixei sem nenhuma variável. Aí ele coloca em ANS, que é uma resposta padrão de answer, né? Mas não é muito aconselhável ficar fazendo esse tipo de conta. É bom colocar numa variável, tipo assim, ó. V igual a 3 elevado a 4. Aí dá 81, aí sim ele atribuiu 81 ao valor de V, tá vendo? Então, bora lá, vou limpar de novo. Ó, operação de potência, isso aqui. Aí, qualquer outras operações aí, se é igual na calculadora. Pense na calculadora e ele vai calcular. Ó, mas eu quero traçar gráficos de funções. Oi. A Bianca tá perguntando como é que faz para abrir o navegador de variável, que o dela não aparece. É bem fechou, né? Navegador de variáveis. Vamos ver por aqui. Tenta depois abrir de novo. Mas vai ser aqui, ó. Deixa eu ver. Vai ser lá em preferência. Ou então você clica aqui, ó. Navegador de variáveis. Vê se você tem essa opção aqui, ó. E se abre. Você viu? Lá em aplicativos. Professor, Oi. no caso, se eu for montar, por exemplo, como na calculadora, tem aquele botãozinho lá que tem um quadradinho em cima e dividido pelo outro, né? No caso, eu tenho que montar como naquelas calculadoras normais, tudo entre parênteses, divisão. Você pode... aí tem que colocar parênteses. Entendeu? Entendi. Só um minuto aqui. Deixa eu colocar aqui a fonte do meu notebook. Então, bora lá. Eu quero traçar um gráfico, imagine... para traçar um gráfico, eu preciso também ensinar vocês a colocar um vetor. Atribuir valores a um vetor. Não é o que seria um vetor? É um conjunto de entradas. Então, por exemplo, imagine que eu quero um vetor, eu estou colocando aqui uma variável qualquer, que eu estou chamando de vet, mas o nome pode ser qualquer coisa. Eu posso definir um vetor assim, ó, entre colchetes, e colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um exemplo. Aí aqui eu atribuí um vetor. O vetor, essa variável é um vetor de uma linha e 6 colunas. Onde os elementos desse vetor tem o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Por que eu estou fazendo isso? Porque para traçar gráficos, eu preciso criar vetores. Aí, isso aqui é uma maneira de criar um vetor, viu? Eu posso criar um vetor também assim, ó, vet igual, ou qualquer nome, viu? Vou colocar aqui, ó,
ASD. Posso colocar assim, ó, 0, 2 pontos, e essa forma aqui é a mais indicada. 0, 2 pontos, 100. O que isso acontece, ó? Eu criei um vetor que começa do 0 e vai até o número 100, contando de 1 em 1. Quer ver? Ó, se eu der um Enter, ele vai mostrar do número 0 até o 100, de 1 em 1, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, foi até o número 100 aqui, tá vendo? Aí, ó, por isso que a importância de colocar o ponto e vírgula, ó. Deixa eu só limpar aqui minha tela. Se eu pedisse o valor de ASD, ó, aí tá o vetor de novo aqui, tá vendo? Então, na hora que eu for definir um vetor, sempre ponha o ponto e vírgula no final, para não sujar a sua telinha aqui. Então, olha só, ASD igual 0, 100. O que foi que eu fiz? Criei um vetor que começou do número 0 e foi até o número 100. Professor, e se eu quisesse escrever um outro vetor que começava do 0 e até o 100, mas contando de 2 em 2, em vez de contar de 1 em 1. Aí você coloca assim, ó. 2 pontos. Ou seja, começa do 0, vai até o 100, e esse parâmetro aqui do meio é o incremento da contagem, ou seja, vai contar de 2 em 2. Então, 0, 2 pontos, 2, 2 pontos, 100. Vai contar de 2 em 2 esse vetor. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, até o número 100. Se eu quisesse contar de 3 em 3, colocava o número 3. Se eu quiser decrementar, aí eu começo do número maior para o menor. Né? Então, por exemplo, x igual a 1000, diminuindo de, sei lá, pode botar número quebrado também, viu? Ó, de 0,1 até 100. Ou seja, ele vai começar de 1000. Aí esse número do meio é o passo de integração, então ele vai contar de 0,1 em 0,1. Então, se ele começa de 1000, ele vai até 100. Então, ele vai diminuir. Vai ficar 1999,9. Vai ser uma porrada de número, quer ver? Ixi, nem fez. O meu também ficou assim. Ah? O meu também ficou assim. Será que ele bugou aqui? No lugar do ponto, será que não é vírgula, não? Não. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu criar um menor aqui só para ver se dá certo. 100, 2.2, 2. A não ser que eu possa botar um número negativo. Então bora botar negativo, senão ele não vai não. Ó. Então bota o negativo, senão ele não vai não. Ok? Beleza. Aquele lá eu poderia fazer da mesma coisa, ó. X, 1000, aí colocar em vez de 0,1, põe menos 0,1. Aí sim, ó, o tanto de números deu 9.001 números aqui, ó. 100.9, 100.8, 100.7, 100.6, 100.5, até chegar no 100.1 e no 100. Começou lá do 1000, ok? Então, eu posso tanto diminuir quanto aumentar. Vou limpar de novo, está muito bugada aqui minha tela. Então, eu já determinei um vetor. Entenderam como é que eu determino um vetor? Então, como exercício aí, só para vocês verem, só para eu sentir aí se vocês entenderam. Um exemplo. Cria aí um vetor que começa do número menos π e vai até o número π, incrementando de 0,1, ou seja, aumentando de 0,1.
Entenderam o problema? O problema é definir um vetor que vai de menos π a π, incrementado de 0,1. Vamos lá, tentem aí. Eu usei 3,14, pode ser? Pode usar 3,14, mas pode usar o π, a variável π. Ó. O programa entende quem é π. Da mesma forma que a calculadora tem a variável π, se você colocar %π, ele tem um valorzinho aqui de π, entendeu? %π. Mas se quiser usar também 3,14, pode ser também. Vamos lá. Já fizeram? Tem que treinar, hein? Porque senão eu não posso passar adiante. Professor, Oi. é menos π a variável. Até π, variando de 0,1 e 0,1. Tá. Eu tô achando os outros tão calados, não sei nem se estão fazendo, hein? Deu uma porrada de números. Deu? Então, bora lá. Já deu tempo suficiente, ó. Você pode criar o valor, a variável que quiser. Vou criar aqui x igual... olha só, menos π, ó, menos, aí eu vou colocar %π, ou eu poderia colocar menos 3,14, tanto faz. 2 pontos. Aí eu pedi para incrementar de 0,1, né? Então, 0,1, 2 pontos, até π. Aí deu 63 números, tá vendo aqui, ó? Um vetorzinho de 1 por 63, ó. Tá lá, ó. Menos 3,1415, menos 3,041, menos 2,94, tal, vai até π. Professor, Ok? Oi. eu fiz o meu assim, só que no lugar do 0,1 eu usei 0,1 e deu um número não desse jeito aí. No caso, o programa não reconhece a vírgula. Eu tenho que É porque é inglês, aí tem que ser o ponto. Entendeu? Entendi. É igual a calculadora de vocês aí. Põe um número aí, 3,5. Não aparece vírgula aí na calculadora. Aparece ponto, não é não? Não, aparece Depende da vírgula. calculadora. Hã? Aparece vírgula na minha. Não, depende da calculadora. Ah, tá. A maioria é ponto, porque é lá no sistema americano. Beleza? Aqui no programa é o ponto. Então, já defini um vetor, ok. Eu acho que já dá para a gente ir para a função. Deixa eu limpar aqui para não pegar lixo. É sempre bom estar limpando para não ficar com lixozinho aqui. Conseguiu abrir o navegador de variáveis? Foi quem me perguntou? Foi Vitória? Ou foi Mariana? Foi eu, professor. Bianca. Conseguiu, Bianca? O meu ficou só uma janelinha, não ficou igual ao do senhor aí. Você veio aqui para ver? Sim, fui aí. Não conseguiu? Então, Não, aqui, não, olha, apareceu, só que ficou tipo uma janela. Eu mandei a imagem lá no WhatsApp. Ah, porque ficou numa janela, é só agregar. Isso aí também não se preocupa, não. Isso aí é detalhe. O importante mesmo é a principal, entendeu? E às vezes ele dá bug. Você fechando e abrindo. Aqui, ó. Vê se nessa opção aqui, ó, preferências, desktop layout, tá tudo integrado aqui, ó. É porque o seu deve estar nessa forma de simples. Depois vê se está tudo integrado. Aí manda salvar. Ou até mesmo pegar o padrão e ok depois. Bom,
Então, bora lá. Imagine aqui que eu queira fazer isso aqui agora, ó. Tá vendo essa função? Vou pegar aqui uma funçãozinha aqui. Ó, seja f uma função de x e y dada pelos pares ordenados p e z, tal que z é igual a 25, raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A função é essa aqui, tá? Vocês estão vendo a minha função? Sim. Sim. Então, eu quero traçar o gráfico desta função. Como é que eu faço um gráfico de uma função? Eu vou atribuir valores a x e a y e vou obter o de z. Aí eu vou colocando lá no eixo, nos eixos x, y, z e vou traçar meu gráfico. Seria... Deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo. Não tem. Aqui, ó. Por exemplo, o gráfico dessa função, ó, z igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha o gráfico como seria aqui, ó. Tá vendo? Aí depende muito da visão que vocês vão ter. Esse gráfico aqui está na figura 3, tá vendo? Ó? É esse aqui, ó. Ok? Então, bora fazer se a gente consegue traçar esse gráfico aqui, ó. Veja que já é complicado fazer isso em 3D, assim, nas 3 dimensões, x, y e z. Então, para fazer um gráfico desse tipo, tendo uma função, eu vou atribuir valores para x e y e vou encontrar o valor de z. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Observa aqui. Eu vou definir uma variável a, que é um vetor, que vai começar de menos 5 e vai até 5. Só que eu vou variar esse intervalo aí de 0,1. Ou seja, eu defini um vetor, aí vocês podem até reproduzindo aí, viu? Que começa em menos 5, finaliza em 5 e é incrementado de 0,1. Enter. Então, A está aqui. Ok? Defini um vetor. É como se fosse meu eixo X indo de menos 5 a 5. Aqui, ó. Tá vendo o eixo X? Tá indo de 5 a menos 5. Eu vou definir um eixo Y, que também vai de menos 5 a 5. Então, vou colocar aqui B igual menos 5, 0,1, 5, ponto e vírgula. Então, eu defini um vetor B que vai de menos 5 a 5, variando de 0,1. Então, eu já tenho meu eixo X aí, meu eixo Y, XY. Eu preciso, como é uma função de mais de uma variável, eu vou ter que criar um comandozinho aqui, ó. Aí, vê aí se vocês conseguem enxergar, ó. Entre colchetes. Isso aqui é um comando que serve para pegar esses vetores A e B e criar pontos aleatórios. Pares ordenados entre esses eixos A e B. Por exemplo, aqui, ó. É como se eu dissesse, ó, x igual a 1 e y igual a 2, quanto dá z? Aí ele vai calcular, né? Ah, x igual a menos 3 e y igual a menos 5, quanto é que dá z? Então, aquele comando ali que eu estou mostrando para vocês vai criar uma série de pares ordenados aleatórios. E essa é a estrutura que a gente sempre vai usar para definir uma função, definir um gráfico de uma função. XY entre colchetes igual mesh grid
Isso aqui é uma função, mesh grid. Essa função tem o objetivo de pegar valores de A e B e criar par ordenados aleatórios. Entenderam? Definir meu XY. Agora eu preciso definir minha função. Chegou. Agora eu preciso definir minha função. Z igual... Quem é minha função? Vamos lá. Aqui é um exemplo, viu? É raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza, vamos lá. Como é que eu calculo raiz quadrada aqui? SQRT. O comando é esse. SQRT, de square root, de raiz quadrada em inglês. Aí abre parênteses. Sempre quando você abrir um parênteses, você já fecha logo um parênteses, viu? Que é para não ter problema de esquecer. É igual a calculadora. Abrir um parênteses, tem que fechar um parênteses. Isso quer dizer que tudo que eu colocar aqui dentro vai estar dentro da minha raiz quadrada. Então, é 25 menos x ao quadrado. Aí é x chapéu 2 menos y chapéu 2. Deixa eu só conferir se é menos e menos. Ó, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Aí já estava definido isso numa calculadora. Ó. Z é igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Agora aqui tem um detalhe que é bom não esquecer. É colocar um pontozinho antes de qualquer operando. Tá vendo? Ó? Quando você trabalha com matriz. E o XY, se vocês observarem aqui, ó, é uma matriz, ó, 100, 101 por 101. A matriz 101 por 101. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com matrizes, você vai ter que colocar um ponto antes do operando. Pessoal, pode parecer difícil no início, mas vocês vão ver que é só difícil a primeira. Depois vocês vão fazer, sabe o quê? Só copiar, ó. Ctrl C, Ctrl V e vai mudar só a função aqui, ó. Vocês vão ver que vai ser fácil, viu? Então não se preocupa não. Então eu defini meu Z, ó. Raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Enter. Z está definido aqui, ó. É minha função. Agora eu quero plotar o gráfico. Eu quero visualizar esse gráfico aqui, ó. Qual vai ser o comando para visualizar um gráfico? Surf. De surfar mesmo. E dentro do parênteses, a variável que você quer visualizar. No caso, Z. Porque eu chamei de Z. Poderia chamar de qualquer variável, viu? E dá um Enter. Aí vocês vão ver aqui na tela o gráfico. Ficou, né? Aqui, com o botão direito do mouse, você pode dar uma navegada, ó. Tá vendo? Eu posso plotar tanto colorido como preto e branco também, ó. Se eu colocar, em vez de surf, colocar, acho que é mesh. Mesh. Ele tem preto e branco, ó. Isso aqui é porque tem muitos pontos. Se eu diminuir a quantidade de pontos, fica mais ainda parecido. Mas vocês já estão vendo que tem aquele formato. Esse formato aqui, tá vendo? E aí? Deu certo. Deu certo? Deu. Conseguiram todo mundo? Sim. Sim. Agora, olha só. Observe uma coisa aqui. Eu já tenho esse A definido, B definido, eu tenho minha matriz definida, eu tenho meu Z, né? Aí vamos supor que agora, em vez desse gráfico aqui, eu queira fazer esse gráfico aqui de baixo, ó.
Esse gráfico de baixo é essa função aqui, não é? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é que vocês vão fazer? Vocês só vão mudar a função, ó. Z é igual... Só vou mudar a função, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, ó. Olha só. Observe que eu não mexi aqui, deixei tudo igual, só peguei meu z, alterei meu z, e agora eu dou um sulf. Olha só o gráfico. Viu como é fácil agora? Para vocês, ó, tá vendo o gráfico aqui, ó, que bateu, ó, janelinha aqui, ó. Esse aqui é real, é mais real que esse. É porque tá, depende da quantidade de pontos. Agora, olha só. Demorou para o primeiro. Mas para as próximas funções, definido A, definido B, definida a matriz aqui, você só vai mudar o Z. Você só vai mudar a sua função. Entenderam? Não é fácil? Sim. Depois que tá tudo pronto, é fácil mesmo. Hã? Depois que tá tudo pronto, é fácil mesmo. Ó, depois que tiver essa parte pronta aqui, ó, e essa parte aqui é padrão. O que você pode mudar aqui nessa parte? Esses intervalos. Às vezes eu digo, não, eu não quero que você mostre de menos 5 a 5, eu quero que você mostre de menos π a π. Aí você, em vez de botar menos 5 e 5, você põe menos π e você põe π. Ah, eu quero mostrar de menos 1 a 1. Aí você põe menos 1 e você põe 1. Entendeu? Muito bem. Então, outra coisa que eu quero também. Então, esse comando aqui, sulf, é o comando para plotar o gráfico. Uma outra coisa que eu vou querer são as curvas de níveis. O que seria curvas de níveis? Vou baixar aqui. Aqui, ó. Tá vendo a curva de nível aqui, ó? Desse gráfico aqui, ó. Olha, esse gráfico, a curva de nível é essa daqui, ó. O que seria curva de nível? Curva de nível é a vista de cima. A vista. A vista de cima. No desenho, vocês aprenderam já vistas? Questões de vistas? Ainda não? Acho que não. Não, né? Mas olha só, o que é uma vista? Você pega um objeto e veja de cima. Observa daqui, olhando. Imagine esse cone aqui de cabeça para baixo e você olhando de cima. Você No olhando caso, de cima. a vista frontal, lateral. Não, essa viu em desenho. Essa aqui em desenho 1. Então, mas para o pessoal que não viu ainda, do primeiro, essa vista, pessoal, é a do topo, é aqui de cima, ó. Observa esse desenho e observa se não é isso aqui que vocês vão ver lá de cima. Cortando aqui, dando vários cortes aqui, ó. Certo? De toda forma, se não tiver sabendo desenhar, logicamente, por isso que a gente vai usar o software, nós vamos usar esse comando aqui, ó. Contorno, de contorno, 2D, aí A e B, que são aqueles vetores que você variou de menos 5 a 5. Z é sua função. E 5 é a quantidade de curvas de níveis que você quer. Eu posso botar 10. Por exemplo, aqui nesse gráfico aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 curvas de níveis, ó. 1, 2, 3. Cada círculozinho desse aqui, ó,
é uma curva de nível, tá vendo? Bora ver se vocês entenderam curva de nível. Olhando aqui, ó, o gráfico é esse aqui, viu? Olha esse gráfico. Olhando para cá, pela curva de nível, esse círculo menor, ele está numa altura maior ou menor do que esse círculo maior? Entenderam o que eu perguntei ou não? Menor. Menor. Isso. Tá vendo? Porque é esse círculozinho aqui. É como se eu tivesse dado um corte aqui, ó. Aí, eu dando um corte aqui, nessa figura, eu vejo um círculo menor. Se eu der um corte aqui mais no meio, eu já vejo um círculo maior. Se eu der um corte aqui bem pertinho aqui, ó, do final, eu já vejo um círculo maior. Então, esse círculo maior aqui, ó, esse aqui de fora, ele está numa altura maior do que essa. Então, essas curvas de níveis vão servir depois para vocês mapearem terrenos, não é? Quando estiver fazendo questões de estradas, terraplanagem, essas coisas aí, vocês vão usar muito isso aí. Em topografia também. Aqui é um outro gráfico com curvas de níveis, ó. Então, se eu quiser traçar essas curvas de níveis, eu venho aqui no meu programinha, uso esse comando aqui e dou um Enter, ó. Olha aqui minhas curvas de níveis, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse 10 curvas de níveis, no lugar aqui do 5, eu colocava 10. Aí eu teria 10 curvas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Beleza? Curvas de níveis e gráficos. Agora, o que é que eu quero? Atividade, hein? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou passar a atividade agora e vou ficar, e vocês vão fazendo e eu vou ficar aqui para tirar dúvida, né? Porque às vezes vocês vão dizer, professor, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Aí eu vou tirando dúvidas. Quem não tiver com computador aí, não se preocupa, faz durante a semana. Beleza? Para como eu vou querer um relatório, pessoal, toda vez que você traçar um gráfico aí, o que é que você vai fazer? Vamos supor aqui, ó. A, B, A, C, SUF. Olha como eu faço ligeiro. Fiz um gráfico. Dá um print. Dá um print aí. Corta aqui, ó. Eu quero ver no seu relatório o código que vocês usaram. E eu quero ver o gráfico correspondente. Aí você põe o gráficozinho aqui. E eu quero ver o outro gráfico também, o da curva de nível. Você dá um outro print e põe do lado. Põe do lado assim, ó. Os dois gráficos, um embaixo do outro. Põe e o código assim também do lado. Ok? Então, para cada gráfico que eu pedir, para cada questão, vocês vão colocar lá no Word. Dá um print, recorta o código, o gráfico e o mapa de contorno ou as curvas de níveis. Entenderam o que é para fazer? Sim. Sabe dar um print, né? Printzinho na tela, pega o print aí do computador. O próprio copia. Windows tem ferramenta de captura, professor. Então, é o print do computador. Professor, qual é o Tem comando para limpar a tela? Eu esqueci. Hã? Comando para limpar a tela? Só limpar, sem apagar. CLC, ó. Ok, obrigado. E aí, ó, vocês vão printar, copia e vai colando lá no Word para... E coloca no Word que eu vou querer esse relatório. Bora lá.
Os exercícios... Poxa, cadê o... Aqui. Vamos pegar esses gráficos aqui do livro, ó. Página 915. Página 915 do livro. Vocês vão fazer tudo isso aqui, ó. Tá vendo a função aqui, ó? Z igual a seno de Y. O gráfico já está aí na tela. Eu quero que vocês peguem essa função, tracem o gráfico e a curva de nível dessa função. Aqui já dá para comparar se vocês estão fazendo certo ou não, ó. Aí vocês vão fazer para essa outra função. Olha só como é. Eu quero uma imagem bem próxima a essa daqui, viu? A outra função é essa. A outra função, z igual a módulo de xy. Aí aqui tem mais outra. Aqui, ó, ln. E mais outra e mais outra. Pronto. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gráficos, 8 curvas de níveis. Professor, Entendeu? Oi. no caso, em todos eu vou usar aquele mesmo padrão. A igual a menos 5, 2 pontos, 0,1. Vamos mudar o padrão. Vamos fazer assim, ó. Como eu tenho funções aqui trigonométricas com seno, toda vez que tiver funções trigonométricas seno, cosseno, vocês vão usar um intervalo de menos π até π. Ou, não, melhor, de menos 2π até 2π, ok? Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. A igual menos 2 vezes por cento π, menos 2π, variando de 0,1 até 2π. 2 vezes por cento π. Então, isso aqui vai de menos 2π a π, a 2π. Beleza? Aí põe ponto e vírgula, que não é para sujar a tela. Aqui, ó. De menos 2π a 2π. Quando tiver função do tipo seno, cosseno. Quando for função assim, ó, pode usar de menos 1 a 1. Ou de menos 5 a 5. Pode ser de menos 5 a 5. Certo? Função desse tipo, menos 5 a 5. Apareceu o seno, de menos 2π a 2π. Logaritmo, pode ser de menos 5 a 5, tanto faz. E aqui também. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Isso não vai influenciar no gráfico, não, viu? Assim, o gráfico vai ficar idêntico. O problema é que assim, ele fica mais próximo do real. Vocês querem que eu faça alguma aqui antes de vocês ou já está de boa? É bom. É bom. É bom fazer uma? Não, tá de boa, tá de boa. Ah, tá de boa? Então vamos fazendo aí, eu vou estar aqui, qualquer coisa é só me perguntar. Então volta no código lá então, professor? Hã? Então volta no código lá do menos 2π. Pra eu voltar lá? É, só colocar no programa. Ó, menos 2. Você tem que colocar, assim, porque você não pode escrever 2π ou menos 2π. Você tem que colocar o vezes. É igual na calculadora. Se você for colocar 2π na calculadora, você tem que colocar 2 vezes π, senão ela dá erro. Agora, vocês estão de posse do livro? Sim. Quem não tiver... Eu estou procurando quiser... agora. Eu não tenho. Júlia, manda de novo lá no grupo, por favor. Ó, pode tirar uma foto. Tira uma foto aqui e manda no grupo. Aí tem as funções, ó. Tiraram a foto aí da minha tela? Tirou?
Eu tô mandando. Não, eu tô dizendo, para não ficar procurando no livro, ó, só dá tira uma foto aqui, ó, ou um print screen, quem tiver com Já o livro no celular. grupo já, professor. Hã? Já mandaram? Beleza. Olha o outro aqui, ó. Muito bem. Eu vou, de qualquer forma, eu vou fazer um aqui só para... Faz o mais difícil, professor. Não, não tem mais difícil, não. Eu vou fazer esse aqui, ó. Vamos lá. Eu vou definir... Deixa eu só dar uma limpada aqui, ó. Clear, CLC. Vamos lá. Ó, se eu usar as setinhas aí, ó, ele pega os últimos comandos, ó. Você não precisa nem copiar de novo. Então, eu vou colocar A de menos 5 a 5, B de menos 5 a 5. Tá vendo como eu tô fazendo rápido? Porque eu tô usando as setinhas aí do teclado. Oi? Como é? Não vi como o senhor fez. Você, por exemplo, não tem aquele comando que eu começo com colchete? Aí, se você apertar colchete e a seta para cima, ó, ele pega o comando, ó, o último. Aí eu vou definir o Z, ABS, X vezes Y. Observe que no X vezes Y eu estou colocando ponto, viu? Porque é multiplicação de matrizes aqui. SUF. Olha como eu fiz, ó, aquele gráfico, ó. Vamos lá olhar. Tá vendo? Isso aqui é só perspectiva, ó. Igualzinho, ó. Botar preto e branco. Mexe. Olha só. É porque o dele tem menos pontos, por isso que tá mostrando mais os quadradinhos maior. Os meus quadradinhos são bem pequenininhos porque eu coloquei muitos pontos, ó. Tá vendo? Vocês vão fazer isso, dar um print, tal, curva de nível, contorno. Curva de nível aqui, ó. Aí, ó, dá um printzinho do código, dá um print dos dois gráficos e vai colando lá no Word. Essa é a atividade. Vai valer 1 ponto, hein? Mas essa atividade é para terminar ela hoje ou o senhor vai dar mais um prazo? Eu vou dar uma semana, é só para semana que vem. Professor, qual é a página mesmo do livro? 900 e... É o quê, ô Mariana? Qual é a página do livro mesmo? É 900 e... Deixa eu ver aqui. 915. Tá bom, obrigado. E a 916. Eu vou estar aqui online porque vai ter coisa ainda, como vocês estão aprendendo agora, por isso que eu quero que vocês usem esse tempinho para fazer 1 ou 2, que é para ir se acostumando. E quem não tiver o computador, infelizmente vai ter que ficar só olhando e tem uma semana aí para fazer. Beleza? Agora aí com vocês. Eu estou aqui só esperando para responder as dúvidas. Tipo, professor, como é que eu coloco o seno? E aí, como é que vocês estão colocando o seno? Que é a primeira. Já ia perguntar isso. É igual a calculadora. Seno. Aqui, como aqui está em português, seno, mas o seno na calculadora é sim. Tipo assim, ó, sim
Seno de, vamos supor, quanto é o seno de π sobre 2? Seno de 90. Seno de 90 é 1, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Seno é sim. Aí sempre entre parênteses e você põe o que você quiser. Eu coloquei aqui, ó, seno de 90 graus. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90. Dá 1. Seno é sim. Cosseno é cos. Tangente é tan. Igual na calculadora. Exponencial é XP. Aqui tem exponencial, ó. Cadê? Eu vi um exponencial aí. Tá vendo aqui a exponencial, ó? Você vai usar EXP, aí entre parênteses a variável x. Ok? Vamos lá, vamos à obra. Logaritmo neperiano é log, LOG. Pronto, o resto vocês já sabem. É para mandar onde, Érica? Vocês vão fazer no Word, né? E deixa eu ver. Eu vou decidir ainda. Vamos fazendo aí no Word, talvez no e-mail ou lá na plataforma. Eu vou verificar ainda isso aí. No e-mail é mais fácil. Manda no meu e-mail. Como printa a tela de notebook? Eu não sei. Oi? Como é que printa a tela de notebook? Print? É. No meu, pelo menos aqui, ó, em cima da tecla Insert, tem TRT-SC. Você já viu isso? Na tecla Insert? O meu não é em cima, não, é ao lado. PRTSC, isso? Isso. Se tiver azulzinho, você tem que usar a função FN. Ele está em cima ou está embaixo? Tá do lado. Eu vou mandar uma foto bem aqui no grupo, rapidinho. Mande. Tá. Mandou? Estou vendo no WhatsApp. Cadê a tela? Esse negócio não presta não. Como é que eu faço para mostrar? Achou ou não? Ó, meu e-mail já tá aí, viu? Semana que vem vocês me enviam. Coloque no título lá, coloca assim, cálculo 2, relatório, que aí eu quando eu for mandar procurar, eu acho mais rápido quando eu for corrigir. Descobriu aí como dar o print ou não? Descobri, professor. Obrigada. Nada. Cadê o restante aí do primeiro? Como é que anda? Vinícius. Tá fazendo, Vinícius? Tô, professor, tô. Marlon.
Eu não tô fazendo ainda não, tô sem computador, professor. Mas você tem ou não? Porque não, eu vou dar um jeito de fazer. Vou baixar o programa no computador lá do meu serviço lá e vou fazer. Tá. Qualquer coisa tem computador lá nos laboratórios da Unirg. Quem Tá, quiser ok. usar, é só agendar um horário e ir lá. Professor, eu tô fazendo aqui mais ou menos, mas eu não vou terminar de fazer tudo hoje não, porque eu tô com um computador que tá para chegar meu aí. E aí eu vou trocar. O meu que tá aqui, ele não roda muito bem. O programa tá todo travado. Então, aí eu tô fazendo aqui mais ou menos aqui, o jeito que dá para fazer aqui, entendeu? Uhum. Aí Beleza. essa semana que vem eu devo tá com o computador já em mão, aí eu já faço. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Quem já fez algum aí? O meu parece que o gráfico anterior, eu acho que eu esqueci de fechar a aba. Eu acho que juntou os dois. Será que É. Se você deixar aberto do anterior, ele coloca por cima. Mas você sempre tem que fechar mesmo. Aí o que você faz? Só fecha a figura e não precisa fazer tudo de novo, não. É só mandar o surf. Entendeu? Tô tentando aqui, peraí. É só fechar a figura e mandar o surf de novo. Só o último comando. Não precisa repetir, não. Deu certo. Só que esse primeiro meu, professor, não ficou igual esse da figura, não. Esse, a curvatura, assim, é bem pouco do meu gráfico. Ficou bem grande, bem alto. Ficou bonitinho assim, não? Não. Você colocou o intervalo de quanto a quanto? Menos 2 vezes π, 0,1, 2 vezes π. Tá, deixa eu tentar ver aqui. Tá. Seno, né? Seno de quê? Seno de Y. Você ficou assim? Sim, igual a esse. E eu Não, tá pensei que o meu certo. tava errado. Tá Oi? certinho. Ficou igual ao do livro. Não, é porque o livro, ó, é porque ele só colocou, ele não colocou de menos 2π, ele colocou só π. Quer ver, ó? Eu vou colocar A, em vez de ser 2π, eu vou colocar π. Oh, eu não fechei. Aí, ó, eu fecho e vou de novo, tá vendo? Deixa eu ver se o livro fez isso. O livro fez só isso, eu acho.
Deixa eu só colocar perspectiva. Tá vendo que o livro tá aqui, ó? Tem um pouquinho aqui, ó. Vem uma subidinha, desce e vai. É como se ele estivesse olhando daqui, ó. Não tá igual, não? Tá vendo, ó? É porque isso aqui se repete, ó. Isso aqui vai até o infinito, tanto para lá quanto para cá. Tá igual. Professor, mas no caso ele se sobrepõe só quando usa o surf, no caso, porque o senhor pediu também a curva de nível, né? Aham. Aí no caso, se eu fizer, será que sobrepõe ou não? Acho que Deixa eu não. testar aqui para você, ó. Aqui eu vou deixar minha janela aberta. Sobrepôs, tá vendo? Aí no caso eu faço o primeiro gráfico, tiro um Tira print. 2 prints. Você faz assim, ó, surf, tira um print da figura e aproveita o código. Depois você fecha, contorno, tira um print e só recorta aqui, ó. Recorta e cola lá do lado do Word. Aí faz a primeira questão, segunda questão, terceira questão. Tá ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu olho direito. Ah, que isso? P. Professor, no caso, esse exemplo que eu anotei aqui, a curva de nível eu coloquei A, vírgula B, vírgula Z, vírgula 5. No caso, eu tenho que substituir pelo 2π? Peraí. Como é? É porque, para colocar a curva de nível, eu anotei aqui um padrão. E eu coloquei aquele comando lá, abre parênteses A, vírgula B, vírgula Z, vírgula 5. No caso, eu tenho que tirar e colocar o π ou não preciso? Não, deixa esse comando aí, do jeito que tá aí. Se na função você usou pi, você vai usar o mesmo padrão que lá de cima, entendeu? Então, nesse comando contour, você não mexe.
E aí? Estão conseguindo? Sim. Aqui agora tá tranquilo. Quantos estão tentando agora? Eu estou vendo 1, 2, 3. Eu tô tentando agora. Tá? Tá Uhum. conseguindo? Eu também. Só na parte dos cortes, eu coloco A, B, Z e 10 sempre? Que cortes? As Curvas contorno de nível? 2D. Aham. É, sempre? Isso. A, vírgula, B, vírgula, aí a função, né? E a quantidade de curvas. Tá. Obrigada. Beleza. Professor, Oi. eu digitei. Peraí, deixa eu ver bem que imagem que é. A terceira figura. E tá dando um erro. Eu acho que eu digitei errado, Z. Espera aí, deixa eu ver qual é a terceira. Tá. Você está colocando os pontos? Ah, coloquei. Ah, só não coloquei no X. Só um minuto, peraí. Em toda a operação, ó, tanto na divisão quanto na potenciação, tem que colocar os pontos, senão dá erro. E os parênteses, não esqueça dos parênteses. Continua dando erro, professor. Mande um print aí do código que você está fazendo, lá no grupo para eu dar uma olhada. Tá. Quando mandar, me avisa. Já mandei lá. Não sei se não apareceu, isso é porque nos outros não apareceu. Deixa eu ver aqui. X à quarta. Tá faltando um ponto nessa barrinha, ó. Antes da barra de dividir, você põe assim, ponto barra. Entendeu? Tá, vou colocar aqui. Repete, é só Agora Z. deu certo. Hã? Agora deu certo. Deu certo? Não deu erro mais. Muito bem. No caso, professor, eu preciso refazer ou posso deixar esse erro aí? Eu refaço para ficar a tela limpa ou posso deixar esses erros aí? Não, refaz, é rápido. Tá. Limpa tudo e só vai com a setinha para cima que você vai pegando. Ok. Vezes 480.
Professor, como eu coloco o módulo? Essa não fez aí? Não viu, não? Vi, mas eu não lembro. ABS. ABS. ABS, aí entre parênteses. Professor, Oi. no caso de cosseno de x e cosseno de y, A e B, eles são iguais também? Peraí, sim, o A e o B lá em cima que você define não é igual? Mas como está com seno e cosseno, você deixa menos 2π a 2π. Tá. Professor, esse mesmo que o senhor fez aí, eu estou repetindo ele aqui, só que está aparecendo para mim o gráfico com a caixa vazia. O gráfico está aparecendo o quê? Uma caixa vazia. Parecendo, aparentemente uma caixa, né? O do módulo? É. Você está colocando na multiplicação o ponto? É um ponto, não é o asterisco, no caso. É o asterisco e o ponto. Ponto, asterisco. Sempre tem que pôr o ponto. Ah, eu sempre esqueço. Deixa eu tentar de novo. No caso, sempre antes de qualquer operação, eu tenho que colocar um ponto. Se estiver trabalhando com matrizes, que é o nosso caso aí. Tá. Entendeu? Nesses gráficos todos aí, toda vez que tiver uma multiplicação, uma divisão, uma exponenciação, qualquer operação matemática tem que ter o ponto. Agora deu certo. Deu certo? Ótimo. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui a aula, só para não ficar extensa demais para quem for assistir depois, porque quem for assistir depois vai ficar pegando a tela parada, sem eu estar falando nada, só tirando dúvida, entendeu? Aí, eu tô lá no WhatsApp. Qualquer dúvida, pergunta lá e eu respondo, tá ok? Ficar lá mais ou menos uma hora lá para tirar a dúvida de vocês.
Beleza, professor. Não precisa editar o trabalho, não, né? Eu tô só copiando. Precisa editar o trabalho, não, né? Tô só copiando e jogando. E colocar seu nome, né? Pra eu saber que foi você depois. Beleza. Então, é isso aí. Tô lá no WhatsApp mais 1 hora, viu? Para tirar dúvidas. Beleza. Beleza. Então, até semana que vem.